nome é José Vicente Schaefer. Nós viemos do Paraná, da cidade de São João. Nós chegamos aqui, eu e meu pai, no dia 15 de junho de 1988. A cidade tinha acabado de emancipar no dia 3 de junho, né, poucos dias depois. Inicialmente veio eu e meu pai para conhecer, para ver sobre um negócio do supermercado que tinha, que era de um familiar também, né, que colocou à venda, a gente veio para olhar. Porém, chegando aqui, acabou saindo o negócio no mesmo dia, eu já fiquei por aqui, assumi a empresa no mesmo dia, e meu pai retornou para o Paraná buscar minha mãe, meus irmãos. Eu e a Andréia ainda éramos solteiros, né? Então, a Andréia tinha 14 anos na época, e meu pai foi buscar eles. Meus irmãos mais velhos já estavam casados e foram chegando também alguns dias, semanas, meses depois. Aí veio cunhados, sobrinhos, né? Família toda foi chegando. Lá é uma cidade já mais antiga, né? Uma cidade já estruturada, que tinha praticamente de tudo, né? Porém, a gente lá trabalhava na roça, né? No interior, no sítio, né? Não tinha assim muitas regalias, vamos dizer, da cidade, né? Mas eu já trabalhava fora, numa empresa, num supermercado, e foi por isso que surgiu a ideia de continuar com o supermercado. Na época era o supermercado Itaipu, né? Era no mesmo lugar onde é hoje, porém bem menor, né? Uma construção mais antiga, depois a gente foi ampliando, era no mesmo local. Na esquina da avenida, que na época era a Avenida das Laranjeiras, né? Hoje é Edson Aparecido Fernandes Campos, né? Com a Rua da Justiça. E ao lado, onde é a parte maior do supermercado hoje, era uma loja de móveis que a gente mais tarde adquiriu e emendou. E ao fundo era o Hospital da Usina Sonora, né, que depois também, com a construção do Hospital Municipal, a usina desativou aquele hospital e acabou vendendo o terreno para nós, onde a gente ampliou a empresa. O primeiro impacto sobre a cidade não foi muito bom, né, porque, vamos dizer assim, tinha muito pouca coisa, ou quase nada, né? Todas as ruas eram de terra, as lavouras eram bem próximas da cidade, então a gente chegou no mês de junho, logo veio o mês de agosto, que costuma ventar bastante, levantava bastante terra, poeira, entrava nas casas, no comércio. Na época também a cana ainda era queimada, né? Então aquela foligem que chamavam de picomã caía sobre as casas, entrava no comércio. Então realmente assim, o primeiro impacto foi um pouco, vamos dizer assim, quase que assustador. Mas a coragem era bastante, né? Considerando também que não existia telefone na época ainda, nem telefone, né, aqui. Então a gente já tinha telefone lá no Paraná. A comunicação fazia bastante falta, principalmente com familiares fora ainda, né, que não estavam todos aqui. O hospital que tinha, o único hospital era o Hospital da Usina, que fazia o que podia, mas não tinha muitas condições de atendimento, não tinha médico o tempo todo. Eu diria assim que tinha menos condições do que hoje um posto de saúde de bairro, né? Mas era o que tinha. Faziam todo mundo o possível, atendiam da melhor maneira possível, mas era realmente bem precário. Então a gente se preocupava um pouco com essas coisas, né? Agência bancária mesmo, tinha um posto do Banco Bamerindos na cidade, mas não dava conta de atender, era bem precário. Depois fechou, aí nós ficamos muitos anos sem agência bancária na cidade, então quem tem comércio sabe disso. Tinha que todos os dias se deslocar para Coxim ou Pedro Gomes ou Rondonópolis, né, para fazer o serviço de banco, desde pagar um boleto. Então as dificuldades eram bastante. Então a gente teve um impacto assim grande no começo, mas a gente foi se adaptando. Eu sempre gosto de frisar isso, né? A gente foi muito bem recebido em Sonora, o povo de Sonora muito acolhedor. Foi assim muito bom. Logo a gente fez bastante amizades, então
e através do comércio isso facilita também. Então logo a gente já foi se acostumando. Bom, a gente sempre mexeu com esse ramo de supermercado, né? Então tinha o supermercado Itaipu, que a gente adquiriu, tinha o supermercado Deus de Mar, que era ali próximo, tinha o supermercado do Pedrão, que é o pai do Ney lá da Cidinha, né? Ele tinha um mercado onde é a Daron hoje, o mercado era, vamos dizer, o melhor, porque era mais novo, né? E o seu Paulino lá, que já estava estabelecido. O mercado era esses. A Dona Olga ali, com o restaurante, né? Acho que é uma das primeiras, né? A Pensão dos Viajantes, o restaurante Pensão dos Viajantes. A panificadora Zílio, que na época era a panificadora Mônica, né? Seu Stuck. Então, assim, que eu lembro seria esses, né? Materiais de construção, tinha o Souza Materiais de Construção, que era aqui na entrada da cidade, Avenida Antônio de Oliveira Neto, né? Na época era a Avenida das Mangueiras, era uma loja pequena também de materiais de construção. Acho que tinha uma oficina, se eu não me engano, do Paulão, ali próximo da subestação de energia. Basicamente era isso. Talvez deveria ter mais alguns, né? Bares, lanchonetes, né? Isso tinha alguns, mas assim que eu lembro mais relevantes eram esses, né? Vicente, qual foi o momento que vocês viram um potencial para sair do Paraná e investir em Sonora? Então, na realidade, como eu disse, né, lá no começo, a gente trabalhava na roça, num sítio, né? Meu pai com 7 filhos, meus pais, né, com 7 filhos, foi ficando difícil, porque era uma área pequena, e quando a gente foi completando maioridade, foi saindo de casa, né? Então, nessa época, já tinha só 2 irmãos trabalhando com meu pai, ele já estava com um pouco de idade e resolveu vender esse sítio, e eu trabalhava num supermercado de um tio, lá no Paraná, e aqui era de um outro parente, que resolveu vender e acabou ligando para a gente, e nós viemos, porque eu já trabalhava nesse ramo, meu pai vendeu o sítio e a gente acabou adquirindo o supermercado. A gente sempre participou, a nossa família, de todo o crescimento de Sonora, né? Logo que eu cheguei, pela proximidade com a Igreja Católica que a gente sempre teve lá, eu fui apresentado ao pároco da época, não lembro nem o nome dele, e a gente sempre participou. A igreja era também só tinha a igrejinha lá embaixo, participou de festas e tal, foi conhecendo as pessoas. Eu participei da fundação da PAI, a primeira associação comercial fui eu que criei, depois ela acabou fechando com os anos e reabriram mais tarde, né? Quando uma segunda diretoria assumiu, acabou não dando certo, porque o apoio era pequeno, tanto do poder público como dos comerciantes, né? Foi pequeno e acabou fechando. Projeto Esperança também, a gente teve uma participação, assim, quando foi fundado pelo então padre Antonino, né? Que hoje é bispo Antonino. Várias coisas na cidade a gente participou. Desde o início, eu participei da vida política também de Sonora. Eu cheguei no dia 15 de junho de 88, naquele mesmo ano já teve eleição. Se eu não me engano, era em novembro ainda a eleição, 15 de novembro. Acho que não era outubro. Antigamente a eleição era em 15 de novembro. Não me lembro se já era outubro ou novembro, mas nesse mesmo ano teve eleição, onde eu já tive uma participação, embora não consegui votar na primeira eleição, porque meu título não deu tempo de transferir. Mas já tive participação. E de lá para cá sempre participei da vida política, sempre me manifestei, nunca fiquei em cima do muro, sempre tive um lado, muita clareza sobre isso. Erramos também algumas vezes. A gente sempre teve uma participação em tudo que foram chamados, tanto eu como meus irmãos, meu pai, minha mãe, participamos aqui em Sonora. Tudo que a gente foi convidado a participar, ou teve a oportunidade de ter a iniciativa também, a gente teve participação. Na verdade, as dificuldades foram já desde o início, né? A gente veio com poucas condições, a gente comprou o supermercado, mas nem o imóvel conseguiu comprar. Era alugado, a casa era alugada, a gente não tinha nem carro.
e veio meus pais, todos os filhos com suas esposas, filhos e tal, e a gente trabalhava basicamente com a família, poucos funcionários. E aí foi vendo que não tinha condições de sustentar todos da família. Então, ainda no primeiro ano, 2 irmãos retornaram para o Paraná, que é a minha irmã mais velha, a Geni, com a sua família, e o Miguel, meu irmão mais novo, que voltou também para o Paraná. Porque não tinha condições de sobreviver todos, o meu pai, minha mãe, mais os 7 filhos e os seus familiares dessa empresa que era pequena. E aí a gente atravessou bastante dificuldade, porque nós não tínhamos recursos financeiros, né? Não ficamos com uma reserva, tudo que tinha investimos na empresa. E no começo muita dificuldade, a gente vendia muito a prazo, não recebia. Então assim, houve momentos em que a gente até pensou em desistir. Na verdade não tinha nem como desistir, porque não tinha condições de voltar para trás. Então foi com muito trabalho, a gente acabou superando isso, né? E construindo, melhorando, conseguimos melhorar os comércios, acabamos diversificando um pouco os comércios, depois mudamos de novo, voltamos para a alimentação, mas o supermercado nunca paramos, na verdade. Mas eu tive uma loja de material de construções também, cheguei a começar lá no começo, mexer com uma imobiliária, que também não deu muito certo. A lotérica também, que a gente, desde o início, somos o único lotérico da cidade, né? A gente conseguiu a concessão. Enfim, as dificuldades foram bastante. Vontade de desistir houve, né? Mas não exatamente de um arrependimento. Arrependimento não, de maneira nenhuma. Essa participação, hoje você anda pela rua e você lembra do Vicente de 88 e lembra desses momentos na sua cabeça? Com certeza. Eu vejo isso com muita satisfação, né? Tenho orgulho de ter participado, como disse, de várias coisas, né? Hoje a cidade cresceu, tem muita gente, mas na época eram muito poucas pessoas para ajudar, com disposição para participar, para fazer. Então, por isso que a gente participava de tudo praticamente. Hoje não, hoje a cidade é outra história. Na época tinha em torno de 3 mil habitantes, né? Então eu vejo isso com muita satisfação, de poder ter ajudado na construção de várias coisas, desde órgãos públicos, opinar, ajudar a trabalhar, contribuir de alguma maneira. Como disse, tanto eu como todos os meus familiares aí que participaram desse desenvolvimento de Sonora. Eu vejo isso com muita satisfação, muita alegria. Sonora cresceu, Sonora hoje tem uma cidade pujante que oferece condições, né? Temos um hospital, temos comunicação boa, temos comércio fortalecido. Eu acredito que Sonora cumpriu o seu dever nesse período aí. Eu estou aqui há 35 anos, né, desde que emancipou, e acredito que cumpriu o seu dever. Poderia estar melhor? Poderia. Sempre poderia estar melhor. Mas também poderia estar pior. Então, vamos dizer assim, fez o dever de casa, a cidade, com todos, né, a contribuição de todos. No começo, não só a gente, né, todas as pessoas que estavam aqui se esforçavam para participar mais, porque o poder público foi instalado, na verdade, no município em 89, né, então no começo não tinha nada. A prefeitura mesmo não oferecia condições nenhuma, não tinha maquinário, não tinha como patrolar uma rua. Então as coisas eram muito difíceis. Sofríamos com fortes chuvas, onde abriu o buracão, quase engoliu a cidade. A prefeitura não tinha condições de resolver, todo mundo se ajudava. Era um pouco diferente, a solidariedade era maior, vamos dizer assim, né? São algumas pessoas que você gostaria de mencionar que fazem parte de Sonora? Assim, relevante, a gente às vezes não lembra na hora, né? Com certeza existe, né? Eu, como disse, fui muito bem acolhido aqui, né? As pessoas que me receberam aqui, o seu Ibanir Dalben, ali que já morava aqui, né? A família Dalben, na época o seu Ibanir que morava aqui, mas os outros já tinham lavoura aqui, moravam em Coxim, sempre foram pessoas que participaram muito da nossa vida. O pessoal das fazendas, né? O seu Otto, né? Que já na época residia aqui, hoje já é falecido, né? Da Fazenda Harmonia,
a gente foi uma das primeiras pessoas que conheceu. O Magione, né, o seu Lauro Magione e a família, né, com todos os irmãos, moravam na fazenda mesmo na época, né. Mais tarde chegou o seu Zílio também, né, da fazenda. O seu Zanquim, na época morava em Coxim, mas como tinha lavoura aqui, participava muito das coisas aqui, né, o seu Dorvalino Zanquim, que é o pai do Rafael, que foi vereador. A família Forastieri, o seu Domingos, que na época estava mais presente aqui, mas todos os irmãos Forastieri, que já tinham propriedade aqui na região, trabalhavam aqui. A família Petri, né, do seu Vilmar Petri, a Dona Maria, foram famílias muito acolhedoras. O Paulo Zanin e a família Bozoc, né, que era muito grande na época aqui, lá no Chapadão, né, no Parque Novo Horizonte, a gente fez muitos amigos também. Como eu falei, quando das recreações, né, tinha também os bailes lá no Chapadão, então a gente fez muitos amigos lá, a família Col, a família Introvini, a família Milani, a família Zanata, a família da Dona Vani, do seu Sérgio, né, que já estavam aqui na época, né, que a gente teve um pouco de relacionamento. A família Bispo também, lá no Pantanal, né, que ainda a Dona Zefa era viva, então a gente, e como disse, ia bastante para a beira de rio, ia pescar e tal, a gente teve bastante contato, né. Seu Antônio Carneiro, que também já é falecido, também estava aí na época já. Essas são as pessoas. Então são pessoas que participaram da nossa vida. Logicamente tem muitas outras famílias que participaram, a gente não conseguiria falar de todos que foram importantes para nós. Um fato que marcou muito a vida dos sonorenses, né, das famílias sonorenses, que eu diria que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu, que para alguns pode parecer muito simples, para quem que hoje talvez nem dão mais valor, mas foi a instalação do telefone em Sonora, né? As pessoas tinham uma dificuldade muito grande, tinham que ir para outras cidades, às vezes para fazer uma ligação telefônica. Aqui tinha as 3 cabines telefônicas, né, mas era um pouco precário, as ligações às vezes não davam certo. Como foi a usina sonora que construiu isso, eles tinham prioridade para usar, então era muito difícil. Então no momento em que foi colocado o telefone fixo em Sonora, foi uma coisa assim espetacular, conseguia se resolver os negócios. Aí depois a gente conseguiu utilizar o fax, né, que hoje já nem usa mais. Foi umas coisas assim marcantes. Eu diria que uma das coisas mais importantes para a Sonora foi a vinda do telefone fixo para cá. Bom, a mensagem que eu deixo é que a gente tem que ir em busca de melhorias. As coisas não caem do céu, como se diz, né? Se você não está contente, quer melhorar, tem que ir atrás, enfrentar as dificuldades, né? As dificuldades foram muitas, tinha motivo para desistir, mas a gente não desistiu. Se você desiste no 2º, 3º ano, quando as dificuldades são maiores, você nunca vai ter o êxito, nunca vai colher os frutos. No começo tudo é difícil. E a gente tem que buscar melhorias, né? As coisas boas não vêm até você. Você tem que correr atrás, tem que buscar. E não desistir fácil. Mesmo dando errado, principalmente para quem é jovem, que tem tempo de recuperar ainda essa busca, tem que ir atrás e esperar o tempo certo para a colheita. Essa é a minha mensagem. E só queria mencionar, assim, por último, né, a coragem dos meus pais, né, meu pai Norberto Antônio Schaefer, minha mãe Cecília Schaefer, de sair do Paraná, né, acreditar na gente, numa coisa que eles não conheciam. O pouco dinheiro que eles tinham entregaram nas nossas mãos, né, dos filhos, que ainda muito jovens, para tocar um comércio que eles não conheciam. Então eles foram assim muito corajosos, eles não tinham medo da vida, né? Então foram bastante audaciosos e por isso estamos aqui, né, todo esse tempo. Sou muito grato a todos os moradores de Sonora, os que já estavam, os que vieram depois. A gente criou muitas amizades. Eu e a Andréia constituímos família aqui. Sou muito grato a todos. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer lembrança daquela época. São muitas pessoas que a gente conheceu, que foram importantes na nossa vida. Obrigado pela oportunidade também de
de falar um pouco, com certeza é bem pouco do que aconteceu nesses 35 anos, né? Eu parabenizo até a Câmara Municipal e o presidente, o Jansen, pela iniciativa, né, de dar oportunidade para as pessoas contarem um pouco da história de Sonora. Então, obrigado pela oportunidade.